Olá, queridos alunos do terceiro ano. Bem-vindo a mais uma aula de História. Hoje nós temos o tema O Bairro e Sua História. Vamos abrir na página 38 do nosso módulo. Pega lá rapidinho. Então, na página 38, nós vamos ver, no início da página, um quadrinho onde Urbano está conversando com seu pai e em seguida ele conversa com seu avô. Lembra que Urbano estava com os dois, observando algumas fontes dentro de um baú sobre uma cidade que eles viveram antes, que é chamada de Rio Claro. Vocês lembram? Pronto. Então, nós vamos ver aqui Urbano conversando com o seu pai. Diz assim: estou adorando ver as fotos e ouvir as histórias do vovô sobre o município de Rio Claro. Que bom, filho! Conhecer a história do lugar onde moramos é muito importante. Aí o avô de Urbano, depois, estava conversando com ele. Ele disse assim: veja só esta foto. Urbano, ela mostra a estação de trem no centro da cidade. Aí Urbano diz assim: nossa, o bairro onde a estação está localizada foi crescendo e se modificando ao longo do tempo, não é, vô? Aí o vô dele finaliza dizendo assim: sim, todo bairro tem sua história. Então nós vamos observar essa estação de trem que Urbano e seu avô estavam vendo na foto. Vamos entender a última fala do avô de Urbano? Aí tem assim: sim, todo bairro tem sua história. Vamos lá ver a imagem ampliada. Olha só. A estação ferroviária, ela está localizada no centro do município de Rio Claro. Essa foto que nós estamos vendo, ela foi tirada em 2013. Nós sabemos, como o Urbano falou, que a cidade foi modificada com o passar do tempo. Então, a estação ferroviária, ela não estava aí o tempo todo. Ela foi construída em um determinado momento. Então, nós vamos ver também ao redor aí da estação ferroviária várias casas, alguns prédios também, certo? E aí, nós vamos retornar agora para a página 28. Agora, vocês vão conversar com o papai e a mamãe o seguinte: a estação de trem, ela pode ser considerada um fato importante de construção para o crescimento da sua cidade ou do seu bairro? Você acha que uma estação de trem, ela é fundamental para o crescimento de um bairro? Vocês vão perguntar isso a eles, certo? Vocês vão conversar com eles, na verdade. Nessa pergunta, vocês não precisam escrever nada, só vai ser uma conversa com eles, certo? Então, aí embaixo diz o seguinte: o avô de Urbano explicou que no caso de Rio Claro, foi a partir da ferroviária pela qual se transportava o café produzido nas fazendas para o Porto de Santos, em São Paulo, que se deu grande parte do desenvolvimento econômico do município e definiu-se a ocupação dos espaços urbanos e rural. Foi em torno desse espaço de circulação, então, que se formaram os primeiros bairros. Então, observem que a estação ferroviária, ela não foi construída à toa, vamos fazer só para inovar, não. Ela foi construída para facilitar como transporte, de café, que na época era como é que eu posso dizer? Era um dos grandes cultivos que tinha, que fazia parte da agricultura, certo? Nós vamos ver também que depois as estações de trem foram modificadas como veículo de transporte também de pessoas, não somente de café e de outros produtos agrícolas, certo? Vamos continuar. Então, na página 39, nós vamos ver Urbano dizendo assim: e quanto tempo leva para um bairro ser formado? E aí a gente vai responder essa pergunta de Urbano aqui do lado. Os bairros formam-se a partir de um processo de desenvolvimento que leva tempo para ser concluído. Primeiro, algumas casas são construídas, depois são definidas ruas,
com a presença de um número maior de moradores, vem a necessidade de revestimento das ruas, instalação de postes de iluminação, organização de transportes públicos e coleta de lixo, entre outros serviços. Então, nós vamos observar que as cidades, os bairros, eles não são construídos assim do nada, já tem tudo pronto. Não, vai ser aos poucos. E as ruas, elas são formadas por um grupo de casas. Então, vamos dizer assim, que várias casas formam uma rua, várias ruas formam um bairro. Então, nós entendemos que para haver um bairro é necessário ter a construção de várias casas que formem ruas e assim nós vamos formar um bairro, certo? A gente estudou sobre isso também no início das nossas aulas. Então, vamos continuar. Então, nós vimos aí nesse texto que para isso também não vai ser só, vamos construir casas aqui e pronto, só isso. Não, nós vamos precisar também instalar alguns postes de iluminação. Imagine na sua rua se não tivesse nenhum poste, o escuro que ia ficar até ruim pra gente andar à noite, certo? Pra gente comprar alguma coisa, se não tivesse a iluminação e para enxergar dentro de casa mesmo. Certo? Porque nós sabemos que a luz chega até a nossa casa a partir da fiação também dos postes, certo? A mesma coisa com a coleta de lixo. Imagine você consumir, você come, né, comprar alguns alimentos, você vai usufruir daquilo e no final você vai descartar, né, o saco plástico ou papel, né? Alguns alimentos também, quando a gente deixa um pouquinho e vai jogar também no lixo. Então, tudo isso, imagine se a gente pegasse e jogasse na rua e ninguém fosse recolher. Imagine. Ia ficar primeiro as ruas cheias de lixo, as nossas casas na frente da nossa casa, cheia de lixo e fora o mau cheiro que ia ficar, certo? Então, por isso que é importante, a partir das construções de bairros, ter essas necessidades, essas coisas que são fundamentais, certo? Então, vamos ver essa imagem ampliada aqui. Olha só. Então, nós vamos ver que é o mesmo lugar. Nós estamos vendo o espaço onde foi construído o bairro, certo? Então, nós vamos ver aqui o início da formação de um bairro. Tem várias árvores, né? Tem uma casa, duas, certo? Tem uma ponte. Mas não tem várias casas, não tem vários prédios, não tem, vamos dizer, a gente não vê nenhum ponto de comércio, de vendas. E aí não seria ainda apropriado para se dizer que é um bairro. Estava se iniciando a formação do bairro. Mais embaixo a gente vai ver já construindo, já o bairro formado. A gente vai ver mais casas, vamos ver prédios, certo? Então tudo foi construído, adaptado neste lugar. Então vamos retornar aqui rapidinho. Então diz assim: enquanto alguns bairros ainda estão em processo de formação, outros mais antigos passam por transformações. Tem uma imagem embaixo que a gente não consegue visualizar muito bem, mas no livro de vocês conseguem ver que é o bairro do Campo Novo, que ele está localizado em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos conhecer esse bairro. Aí o Urbano diz assim: conheça na página seguinte a história de um bairro formado há pouco tempo. Então, nós vamos ver, já vimos aqui embaixo a imagem, certo? Do bairro do Campo Novo, mas nós vamos conhecer um pouquinho sobre ele, certo? Deixa eu só passar aqui. Aqui embaixo. É na página 40. Aqui a tia ampliou. Ó, o bairro como ele é, certo? E aqui embaixo nós vamos ler o texto.
Campo Novo é um bairro da cidade de Porto Alegre, com 7.652 moradores. Ele foi criado oficialmente em 11 de março de 2011. O local era uma região de produção primária, porém, nas últimas décadas, sofreu uma ocupação urbana significativa. Quando a gente fala produção primária, a gente vai remeter à natureza, certo? Que é o que a gente já falou, a agricultura, a pecuária, certo? Continuando. Atualmente, já dispõe de serviços públicos, como posto de saúde, escola estadual, creche comunitária e até uma associação de moradores. Então, construções que foram feitas que são fundamentais para a melhoria de um bairro, certo? Vamos continuar aqui. Então, nós vamos ver o que a tia acabou de falar. Ó. Produção primária, exploração de recursos da natureza. E ocupação urbana, chegada de pessoas para morar em uma região. É simples, não é difícil entender isso. Na segunda questão, diz assim: de acordo com o texto, qual motivo fez com que essa região se transformasse em um bairro? Então, como nós vimos, ele se tornou um bairro justamente por conta dessa produção primária, que era um local apropriado para a agricultura, para esses recursos da natureza mesmo. Então, as pessoas começaram a ocupar para que houvesse uma exploração um pouco da natureza, extrair alguns recursos da natureza, certo? Então, na terceira questão, já diz assim: a maneira como você está conhecendo um pouco da história do bairro Campo Novo é pelo depoimento de um morador ou por meio da leitura de um texto. Vocês vão marcar aí uma das duas alternativas. Embaixo diz assim: os bairros mais antigos do município são considerados bairros históricos, pois foram cenários de acontecimentos importantes para a formação do município, como é o caso do bairro do Rio Claro, onde a ferrovia está localizada. E aí vamos ver o avô de Urbano e ele conversando novamente. E os nomes dos bairros, vô? Como são escolhidos? Aí ele vai dizer: os nomes são escolhidos em função de algum acontecimento histórico importante que tenha se passado no lugar ou de alguma característica do bairro. Agora, nós iremos fazer uma pesquisa, certo? Que tal você pesquisar a formação do bairro onde você mora? Você vai pesquisar a formação do bairro, como foi que surgiu o bairro onde você mora. E aí, você vai fazer essa pesquisa na internet mesmo, vai colher também algumas informações que os seus familiares têm, certo? E vocês vão escrever no seu caderno, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Na página 41, nós vamos ver que o avô de Urbano, ele deu alguns exemplos a ele, né, Urbano, que mostra a questão do significado dos nomes. Vamos lá. O bairro do Leme, no Rio de Janeiro, ganhou esse nome por causa da Pedra do Leme, que é contornada pela Praia da Urca e pela Praia de Botafogo. Visto de cima, o seu formato é semelhante ao leme de um navio. Olha só que interessante. De cima, nós vamos ver parecido com o leme de um navio. Por isso, o nome do bairro é Bairro do Leme, certo? Logo embaixo, nós vamos ver o bairro Pelourinho, localizado em Salvador, no estado da Bahia. Ele recebeu esse nome porque no centro da sua praça foi instalado um pelourinho, que é o local em que os escravos eram castigados por seus senhores donos. Então, também tem um significado. Ele recebeu esse nome, o bairro, justamente por conta desse fato histórico. As pessoas, né, que eram os escravos, eram castigados
em um local. Esse local era conhecido como Pelourinho. E aí, aquele local foi chamado de Pelourinho, né? Até se tornou o bairro Pelourinho, certo? Vamos responder algumas questões agora. Quarta questão. Qual dos bairros acima teve seu nome escolhido em função de um acontecimento histórico? Foi o bairro Leme ou foi foi o bairro do Leme ou foi o bairro do Pelourinho? Foi o bairro do Leme ou foi o bairro Pelourinho? Vocês vão escrever qual dos dois bairros foi escolhido o nome por um acontecimento histórico. E em seguida, vocês vão responder qual dos bairros aí também acima foi escolhido o nome em função de uma determinada característica do lugar. Vocês vão escrever o nome do bairro aí na letra B, certo? A última questão diz o seguinte: e o seu bairro? Por que recebeu o nome que tem? Vocês vão. Lembra que vocês já fizeram a pesquisa? A tia já pediu para fazer uma pesquisa na página anterior. Aí vocês vão aproveitar essa pesquisa e vão observar o porquê que o seu bairro recebeu o nome que tem, certo? E aí vocês vão escrever o nome do bairro e escrever o porquê, certo? E embaixo vocês vão desenhar uma imagem do seu bairro. Vocês vão desenhar como é que vocês veem o seu bairro, certo? Então hoje nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima.